pelo denunciado Antony Garotinho, falará o doutor Nélio Machado. Doutor Nélio, assim como o Ministério Público, Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Aires de Brito, eminente ministra relatora, Rosa Weber, demais e não eminentes ministros desta Casa, igualmente preclaro e prezado Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Ouvindo as palavras do Ministério Público, que tem a nota da doçura em sua manifestação, não conhecêssemos o feito, talvez nos inclinássemos a aplaudi-lo, endossando-lhe as razões de pleitear. Já 8 anos depois do fato, estamos a uma semana de uma prescrição, que fosse aceita essa peça vestibular. Mas digo eu de antemão e na primeira hora, graças a Deus inocorre a prescrição, porque para um homem público, aquela saída que o jargão denomina as portas largas da prescrição, não convém. Fica a dúvida, fica a suposição, fica a marca, fica a ideia de que, em razão de um expediente procrastinatório, logrou-se ter o que eventualmente não se alcançaria se aplicada com rigor e com interpretação, obviamente, à lei. Este caso é daqueles ululantes, no sentido de reclamar o repúdio absoluto e integral dos termos dessa peça exordial. É uma acusação marcada pela presunção. É uma acusação que parte da premissa de que o defendente era, e de fato exercia tal função, presidente do PMDB. Cuidava de 24 municípios, evidentemente que não diretamente de todos. Uma denúncia anônima, procedimento não raro, execrável, pelo menos não digno de grandes encômios. Essa sociedade marcada pela delação, pela alcaguetagem, desde os bancos escolares, nunca foi uma prática vista com grande simpatia. Mas admitamos, os tempos mudaram, mas isto não afasta os reclamos, os rigores para uma peça acusatória. É a lição de Carrara, Mittermeier, qualquer autor, Frederico Marx, qualquer um mais moderno, qualquer um mais antigo, de todos os tempos, salvo se estivermos vivendo em estado totalitário. Já foi crime no país divergir do regime militar, artigo 45 do Decreto-Lei 898, fazer propaganda subversiva, ou seja, não concordar com o ditador de plantão, que sequestrava, que prendia, que torturava, que matava. Na espécie, há uma eleição, um ambiente conturbado. Sabidamente, Campos tem sofrido inúmeros problemas. Basta dizer que, neste pleito, o oficial ad hoc que participa da diligência, Francisco Rodrigues, logo depois do pleito, ele vem a ser designado. O prefeito eleito é afastado pelo Tribunal Eleitoral, mantida a decisão pelo TSE por compra de votos. Não o derrotado, e sim o vitorioso. Assume indevidamente, quiçá, não sou especialista no tema, o presidente da Assembleia Legislativa, Mocaiber, e designa como gerente geral da prefeitura quem? O oficial ad hoc, engajado politicamente. E o que se passa um pouquinho mais adiante, alguns anos à frente, este gerente é preso na Operação Telhado de Vidro e fica 1 ano em Bangu 1. Foi solto pelo Supremo em razão de habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, concedido a um corréu. O Mocaiber era investigado também e a decisão acaba por ser estendida a outros tantos investigados, dezenas de pessoas colocadas sob suspeição, e este é o personagem que, na realidade, oferece supedâneo para se cogitar de uma ação penal inepta, denúncia destituída de justa causa, na qual se pleiteia, em última análise, atribuir-se ao presidente do então partido a que se filiara, PMDB, a acusação
da prática do crime de corrupção eleitoral. O fato de, antes da eleição, o dinheiro é restituído ao candidato em agremiação pelo juiz eleitoral competente dias depois, e esse feito anda para cá, anda para lá, e nada vem à baila. Nada surge de concreto capaz de justificar, de placitar, de legitimar, de endossar a pretensão acusatória. Se recorrermos ao direito comparado, tão útil na reflexão de um tribunal, de uma corte superior, ver-se-á, por exemplo, que na legislação norte-americana, as mais das vezes, se o chamado indictment, acusação formal, não vem à tona em até 5 anos depois do fato pretensamente delituoso, não há mais o que se fazer. Temos institutos outros, decadência, prescrição. Essa ação, se admitíssemos nós para argumentar da razoabilidade da persecúcio, que seria bom expandir-se essa prova, aprofundar-se essa perquisição, nós estaríamos diante de um fato passado há 8 anos atrás. No mínimo, operar-se-ia a prescrição retroativa. Trata-se de réu primário, sem nenhuma condenação em seu desfavor, passado em julgado. Homem público, polêmico, sim, sem dúvida, capaz de enfrentar refregas, forjado e formado sob a influência do PDT de Leonel Brizola, começou no PT, também um partido aguerrido, e marcou toda a sua atividade política pela capacidade de ser candente nas suas críticas. E o que fez ele neste dia? Estava ele lá? Não. Há notícias da Folha de São Paulo, não estava lá. Acorreu ao local diante da notícia. As pessoas ficaram detidas ilegalmente uma noite inteira. Não existiam 2 oficiais, aliás, não existia oficial nenhum. Existia um ADOC. Quem é um ADOC? É este cidadão de nome Francisco de Assis Rodrigues, em Bangu 1 por 1 ano. Isso quer dizer que ele seja culpado? Não, ele tem direito ao devido processo legal. Mas é razoável que seja ele, efetivamente, o olhar, a voz, o sentir, a valoração da justiça para justificar uma ação penal 8 anos depois, quando os fatos trouxeram evidências em sentido oposto. O vitorioso comprou voto, assim decidiu o Tribunal Eleitoral. O vencedor comprou voto, assim decidiu, mantendo a decisão de primeiro grau, o Tribunal Superior Eleitoral. E inverteu-se tudo. E criou-se essa figura sinistra, com um cargo muito mais do mundo empresarial do que do mundo político, gerente geral de desenvolvimento, tracinho, status de secretário. Esse oficial de justiça da DOC, ele é tudo menos oficial. Faltava a ele, no mínimo, isenção. E aí diz que o acusado teria dificultado, teria perturbado. Ele não é acusado disso. A acusação se lastreia no artigo 299 do Código Penal. Verás fosse a increpação, teria poder até de prender em flagrante. O oficial de justiça, juiz no cumprimento da diligência. Então, é outra vulnerabilidade. E, por outro lado, nenhuma narrativa pode escapar da sua verossimilhança. Cogita-se de uma suposta compra de votos que não ocorreu e que entra no campo onírico da fabulação de 35 mil pessoas. Eu frequento estádios, o presidente também, temos só uma divergência clubística. O Engenhão, onde joga o meu time, o Botafogo, não abrange, nunca houve 35 mil pessoas naquele estádio. Dizem até que é vazião, que não é Engenhão. Aqui a imputação fala que estes valores destinar-se-iam ao pagamento de benesses para 35 mil eleitores. Iam fazer aonde? Nem sei se tem estádio em Campos para isso. Ou espaço público, ou espaço reservado, ou estádio. Então, nós estamos trabalhando no plano da conjectura. E o que acontece em Campos? Os episódios do Tribunal Eleitoral, há ministros aqui que integram o eleitoral, ou já integraram. Entra o Mocaiber, cai o Mocaiber, vem outro, cai outro. A Rosinha elegeu-se agora, reelegeu-se. O governador, ex-governador, já foi prefeito por 2 vezes, salvo engano. Homem público, deputado federal, deputado estadual, governador de estado. Então,
presume-se, na realidade, é notório que há desavenças, ele não é benquisto por pessoas que já filiaram-se às suas ideias e hoje discrepam, até pelo estilo candente e aguerrido, que é próprio da liça política, que é natural no entreveiro das ideias, que encontra disso em todas as tertúlias que perpassam o cotidiano das casas legislativas, ou daqueles que, tendo sido parlamentares, cogitam voltar à Casa das Leis para debater, para criticar, para questionar, para denunciar, para se opor, para aplaudir também. Então, nesse caso, cogitar-se de uma ação penal, inclusive nessa altura, o único deputado federal, Antony Garotinho. O caso, quando chegou ao Supremo, o motivo era a condição de deputado federal do réu, do acusado, melhor dizendo, Geraldo Pudim, e mais 2 outros personagens. A prescrição, a pena máxima é de 4, se opera daqui a uma semana. Mas não desejamos a prescrição. Seria uma derrota do ponto de vista da consciência de cada qual e de cada um, e notadamente do acusado, que essa decisão se operasse tão somente pelo decurso do prazo. Não. Ele tem direito à garantia da Constituição, das leis da República, dos pactos internacionais. A acusação tem que ser certa e precisa e exata. Ela não pode se lastrar na ideia de que Antony Garotinho, presidente do PMDB, Antony Garotinho não estava no local, publicado pela Folha de São Paulo, chegou depois, indagou algo oficial que nada fez, fez fofoca política, maledicência, até porque estava a serviço não da isenção judiciária, e sim atendendo a apetites inconfessáveis que os fatos posteriores revelaram, associando-se aos adversários políticos, sendo gerente geral, como se o governo fosse um negócio, fosse uma casa comercial. O título me assusta, gerente geral de desenvolvimento. Gerente tem nas casas da banha, não tem mais casas da banha, tem nas lojas americanas, mas não tem numa cidade. Gerente de uma cidade, para quê? Com que finalidade? E dublê, gerente e oficial ad hoc. O dinheiro apreendido, quem devolve? A Justiça Eleitoral. Sem divergência. Esse dinheiro, se crime houvesse, seria o corpo de delito. Ele teria que ficar preso, vinculado, jungido, adstrito à inquisa, à ação penal e às suas eventuais consequências. Não, ele é devolvido dias depois. E essa denúncia veio à tona em 2009. E nós estamos em 2012. Não se atribui culpa ao judiciário. Nós sabemos o que é o judiciário. Nós sabemos a dificuldade de fazer andar essa máquina, o volume de feitos, a complexidade das causas, a cautela em bem julgar, a atenção que vossas excelências, em particular, mas o judiciário até como um todo, busca dedicar as querelas, as desavenças, aos desajustes que são próprios da vida de relação, principalmente quando o ambiente é político. Aí tudo fica emocionalizado ao extremo, tanto que se diz que do político, dele se espera ter a carcaça grossa. Ele tem que arrostar, às vezes, impropérios, doestos, assacadilhas, que o homem comum não seria capaz de suportar. Faz parte da atividade, essa exposição maior. Agora, num pleito emocional, em que não há nada além da apreensão de um dinheiro, seria irregular? Não, o dinheiro foi devolvido. Há dinheiro que se paga em campanha para a equipe? Sim. Vamos presumir que este dinheiro teria finalidade espúria? Vamos acreditar que 35 mil pessoas pudessem receber? E vamos acreditar ainda que o presidente da agremiação, respondendo por 94 municípios, fosse ele pessoalmente alguém que pudesse ter o controle, a ação, o procedimento, a conduta desse suposto comportamento que longe está de configurar qualquer ilicitude. Presidente, eu estou olhando aqui um relógio e, pelo visto, eu não sei se ele sinaliza certo ou errado, mas alguns segundos, se não me falha a memória, não é? Eu acredito ter dito o essencial. Dizer muito é dizer demais, é dizer em demasia e talvez implique até desrazão
ao invés de razoabilidade na pretensão deduzida diante de Vossas Excelências. O que se pede, em razão dessas considerações, invocando-se o princípio do bom senso, da razoabilidade, sem prejuízo do articulado, da inépcia da denúncia, da falta de justa causa, da inexistência de qualquer liame psicológico positivado, articulado, demonstrado, o componente político, o personagem, quem acusa, por que acusa, como acusa e qual foi o desfecho e o que aconteceu com ele. O que aconteceu com Mocaiber, o que aconteceu com o vencedor do pleito. O lado bom não está na espécie do lado dos acusadores, não me refiro evidentemente ao doutor Gurgel, mas a má conduta ficou com aqueles que foram afastados pela justiça brasileira de forma definitiva. Por tais razões, agradecendo a atenção desta colenda corte, da qual me orgulho e tenho o prazer sempre inenarrável e sempre renovado de assomar a esta tribuna, nela confiando e confiando sobretudo em Vossas Excelências, roga-se, pleiteia-se, postula-se, seja essa peça vestibular, natimorta, inepta, destituída de justa causa, sem nenhum critério de razoabilidade, com todo respeito ao doutor Gurgel, ela deve ser rechaçada, rejeitada, repudiada. É o que se pleiteia. Obrigado a Vossa Excelência.